Este vídeo aborda o universo filosófico de Carl Jung, nomeadamente, as mensagens subjacentes na sincronicidade e nos padrões significativos que podem influenciar a experiência da realidade. No seu entendimento, este fenómeno implica a noção de que aquilo que o indivíduo procura pode, de igual modo, estar à procura do próprio indivíduo. São analisadas diferentes categorias de sincronicidade, incluindo 5 tipologias distintas, oferecendo uma perspectiva sobre a forma como as percepções moldam a realidade através do conceito da sincronicidade quântica. Estas coincidências significativas podem constituir fatores orientadores e transformadores da vida humana. Desde a infância, Jung experienciou fenómenos estranhos e aparentemente inexplicáveis. Temia estar a enlouquecer e iniciou uma busca pelo significado dessas vivências. Vi ondas amarelas a ondular, destroços e a morte de milhares. 2 semanas depois, a visão regressou, ainda mais violenta, e uma voz interior disse: "Olha para isto, é totalmente real e acontecerá. Não podes duvidar." Jung teve estas visões vívidas pouco antes do início da Primeira Guerra Mundial. Quando esta deflagrou, convenceu-se de que não sofria de esquizofrenia. Compreendeu que os seus sonhos e visões provinham das camadas profundas do inconsciente coletivo. As visões de Jung continuaram na idade adulta, assumindo frequentemente um caráter premonitório, em sintonia com acontecimentos históricos significativos. Ele próprio afirmava não se recordar de qualquer experiência prévia que pudesse explicar este despertar súbito da consciência. Quando questionado sobre a relação com os pais, respondeu que estes eram, em grande medida, herdeiros de um espírito medieval tardio. O seu pai era pastor numa zona rural e viviam segundo convicções que remontavam a séculos. Para ele, a questão essencial era: como podem existir acontecimentos significativos sem qualquer ligação causal aparente? O que é que isto revela sobre o universo físico? Estas eram interrogações surpreendentes que a racionalidade científica não conseguia explicar de forma satisfatória. As ideias de Jung encontram pontos de interseção com descobertas modernas da ciência, nomeadamente a física quântica. O famoso experimento da dupla fenda mostra que as partículas comportam-se de forma distinta consoante são ou não observadas, revelando que a observação humana tem impacto direto na realidade. Este princípio parece sustentar a noção de que as sincronicidades representam uma interação profunda entre a consciência e o mundo físico. Estas ideias não são meramente teóricas. Manifestam-se na vida cotidiana sob a forma de coincidências significativas. Por exemplo, alguém que se sente estagnado no emprego pode, num evento casual, conhecer um orador cuja experiência de mudança de carreira o inspira. Dessa interação poderá surgir uma relação de mentoria que fornece orientação e encorajamento para uma transformação de vida. Jung vivenciou também fenómenos inexplicáveis. Durante umas férias de verão, ao estudar, ouviu um som semelhante a um disparo. Correu para a sala e viu uma mesa maciça que se abrira de lado a lado. 2 semanas depois, ouviu novo barulho e verificou que uma faca de pão, usada pouco antes, se partira em vários fragmentos. Estes acontecimentos insólitos alimentaram seu interesse pelo desconhecido e pela investigação do inconsciente. Após concluir medicina, especializou-se em psiquiatria, frequentando sessões espíritas e explorando fenómenos parapsicológicos, interesse motivado, em grande parte, pelas suas próprias vivências. Em 1902 publicou a dissertação sobre a psicologia e a patologia dos fenómenos ocultos, um estudo psiquiátrico. A conexão entre percepção e realidade ecoa também nas palavras de Niels Bohr: tudo o que chamamos real é composto por coisas que não podem ser consideradas reais. Tal afirmação reforça a ideia de que a percepção molda a realidade, em consonância com a noção de sincronicidade. Num célebre episódio, Jung conversava com Freud sobre parapsicologia. Freud, materialista, rejeitava as questões como absurdas. Subitamente, Jung sentiu uma estranha pressão no diafragma, como se estivesse incandescente, e nesse instante ouviram ambos um estrondo numa estante próxima a eles. Ambos levantaram-se com medo que ela fosse cair em cima deles. Jung afirmou tratar-se de um fenómeno de exteriorização catalítica e previu que ocorreria novamente. Freud replicou que era um perfeito disparate. Jung, para provar o seu argumento, previu que dentro de momentos, iria ouvir-se um novo barulho. De imediato, um novo barulho ressoou na estante. Jung registou este episódio nas suas memórias, sonhos, reflexões. Até hoje não sei o que me deu esta certeza. Mas soube, para além de qualquer dúvida, que o evento iria repetir-se. Freud limitou-se a olhar-me chocado. Não sei o que ia na sua mente ou o que o seu olhar significava. Apesar da admiração inicial, os caminhos de Jung e Freud divergiram.
Jung defendia que o inconsciente não era apenas um depósito de resíduos da consciência, mas sim uma matriz criativa, dotada de capacidade autónoma de manifestação. No centro da sua teoria estavam os arquétipos, padrões fundamentais que moldam simultaneamente a psique e o mundo físico. Em 1928, enquanto desenhava mandalas no seu livro vermelho, Jung recebeu de Richard Wilhelm uma tradução do antigo texto taoísta O Segredo da Flor de Ouro. Impressionado com o paralelismo entre os símbolos orientais, as mandalas, e os que ele próprio trabalhava, Jung aprofundou o seu interesse na alquimia e na filosofia oriental. Escreveu que Wilhelm lhe proporcionara uma das experiências mais enriquecedoras da vida. As reflexões de Jung sobre sincronicidade conduziram-no ao conceito de unus mundus, a ideia de uma realidade unificada. Utilizou publicamente o termo sincronicidade pela primeira vez em 1930, num discurso em memória de Wilhelm, descrevendo como um princípio peculiar, pelo qual acontecimentos distintos parecem interligar-se sem relação causal. Jung concluiu que a humanidade carece de uma transformação psicológica profunda. É certo que uma grande mudança na nossa atitude psicológica é iminente porque necessitamos de mais psicologia, mais compreensão da natureza humana. O único perigo real que existe é o próprio homem. Ele é o grande perigo, e estamos tragicamente inconscientes disso. The world hangs on a thin thread, and that is the psyche of man. It is nowadays we are not threatened by elementary catastrophes. There is no such thing as an H bomb. That is all man's doing. Yeah. We are the great danger. The psyche is the great danger. What if something goes wrong with the psyche? Yeah. Yeah. See? And so you see, it is demonstrated to us in our days what the power of the psyche is of man. How important it is to know something about it, but we know nothing about it. Ao estudarmos a psique e compreendermos o nosso mundo interior, podemos começar a apreender a verdadeira natureza da sincronicidade e as suas implicações. A alma humana é algo extremamente complexo e, por vezes, é necessária metade de uma vida para se alcançar algum progresso no desenvolvimento psicológico. Não se trata apenas de psicoterapia ou do tratamento de neuroses. A psicologia, no seu todo, tem também uma dimensão pedagógica no sentido mais amplo da palavra. É uma forma de educação, uma via semelhante à filosofia da antiguidade, e não apenas uma técnica. Toca a totalidade do ser humano e desafia essa mesma totalidade. Jung equiparava ao conceito chinês de Tao, a união dos opostos, representados pelos pares complementares Yin e Yang. Fundamenta-se na unidade entre o homem e o cosmos que o envolve. É uma perspectiva próxima do credo hermético da alquimia. O que está em cima é como o que está em baixo, numa correspondência entre mundo interior e mundo exterior, psique e matéria. O objetivo do sábio taoísta é viver em harmonia com o Tao, evitando extremos e alcançando o equilíbrio. Este é também o propósito da psicologia junguiana, o equilíbrio dos opostos, entre consciente e inconsciente, alinhando o ego com o self, o centro da personalidade. Aqui, a sincronicidade desempenha um papel vital. A individuação não é uma evolução linear, mas antes um movimento circular, em que tudo se relaciona com o centro. O Tao é simbolizado pela mandala. Para Jung, encontrar o símbolo pessoal da mandala é crucial para o desenvolvimento do self. A mandala necessita de um centro simbólico, como o sol, um castelo ou uma flor dourada, representando a imagem divina da totalidade, uma manifestação do self. O resultado final é o Mysterium Conjunctionis, a união dos opostos, título também da sua última grande obra. Aqui, os lados opostos da vida unem-se no matrimónio sagrado, elevando a consciência e aprofundando o sentido de unidade do ser. Jung comenta que Atman, no hinduísmo, Tao e Cristo são símbolos culturais de totalidade, que correlacionam o self interior com o princípio vital do cosmos. O I Ching, geralmente traduzido como Livro das Mutações ou Clássico das Mutações, é um texto clássico chinês e é considerado um dos mais antigos e importantes livros de filosofia chinesa que chegaram até aos nossos dias. Teve um papel importante no desenvolvimento da ideia de sincronicidade. Jung utilizava-o em psicoterapia e recordava-se de muitas respostas cheias de significado e de intuições psicológicas invulgares. Conta o caso de um paciente, marcado por um forte complexo materno, que receava que a futura esposa fosse dominadora. Ao consultar o I Ching, surgiu o hexagrama 44, intitulado Chegada do Encontro, que dizia: a jovem é poderosa. Não se deve casar com tal jovem.
Experiências como esta mostraram-lhe que existem conexões significativas entre o plano psíquico e o mundo físico. Jung estudou o I Ching durante mais de 30 anos, considerando de enorme relevância. Para ele, esta prática relacionava-se com um princípio curioso a que chamou sincronicidade, um conceito oposto ao de causalidade. A causalidade, explicava ele, é apenas uma verdade estatística, não absoluta, uma hipótese de trabalho sobre como os eventos se sucedem. Já a sincronicidade considera que coincidências no espaço e no tempo possuem um significado que vai além do acaso. Segundo Jung, a psique não está totalmente confinada ao espaço e ao tempo. You have written one time or another some sentences which have surprised me a little about death. Now, in particular, I remember you said that death is psychologically just as important as birth. And like it, it's an integral part of life. But surely it can't be like birth if it's an end, can it? Yes, if it's an end. And there we are not quite certain about this end. Because, there are these peculiar faculties of the psyche that it isn't entirely confined to space and time. You can have dreams or visions of the future. You can see round corners and such things. Only ignorance deny these facts. It's quite evident that they do exist and have existed always. Now these facts show that the psyche, in part at least, is not dependent upon these confinements. And then what? When the psyche is not under that obligation to live in time and space alone, and obviously it doesn't, then to that extent the psyche is not submitted to those laws. And that means a practical continuation of life, of a sort of psychical existence beyond time and space. Existem sonhos e visões do futuro, percepções que transcendem a linearidade temporal. Negar estes fenómenos é ignorar factos que sempre existiram. Isto demonstra que a psique, pelo menos em parte, não está sujeita às leis do espaço-tempo. Daqui decorre a possibilidade de uma forma de continuidade da vida, uma existência psíquica para além do tempo e do espaço. A causalidade explica a ligação entre eventos sucessivos, mas a sincronicidade revela padrões significativos que transcendem a relação de causa e efeito. O impacto de uma tacada num taco de bilhar provoca, naturalmente, o movimento da bola. Este é o domínio da causalidade. Mas como explicar coincidências cheias de sentido, como a morte de um parente distante no exato momento em que um pássaro embate contra a janela? Para Jung, estes fenómenos revelam a existência de um fator não causal, a sincronicidade, que assenta na ocorrência simultânea de estados psíquicos distintos, a consciência e o inconsciente, que pode intervir a qualquer momento. Essa presença oculta no inconsciente significa que não somos senhores absolutos da nossa própria consciência. O inconsciente pode surpreender-nos e alterar o curso dos nossos pensamentos e ações. Esta dualidade da psique é central para a compreensão da sincronicidade. Um exemplo célebre ocorreu numa sessão com uma paciente de espírito excessivamente racionalista. A mulher relatara um sonho com um escaravelho dourado. No momento da consulta, Jung ouviu um bater na janela. Era um escaravelho de tom dourado que entrou no gabinete. Esta coincidência significativa abalou as convicções racionais da paciente, permitindo-lhe admitir a possibilidade de uma realidade para além da sua mente. Para Jung, os fenómenos de sincronicidade ofereciam um vislumbre da ordem subjacente do universo, a que chamou o Nus Mundus, ou um só mundo. O físico Wolfgang Pauli descreveu esta ordem como um relógio cósmico, onde cada coisa tem o seu lugar e tempo, ainda que não possamos ver todas as conexões. Jung procurou explicar os fenómenos de sincronicidade essencialmente através do conceito de arquétipo, padrões de comportamento instintivo que organizam os processos psíquicos inconscientes. Os arquétipos constituem a estrutura do inconsciente coletivo, que representa uma dimensão psíquica idêntica em todos os indivíduos e que contém as imagens de toda a criação. Trata-se do modelo primordial da vida. Os arquétipos dispõem o material psíquico e geram padrões dotados de significado que se manifestam também no mundo físico. Não podem ser diretamente percebidos ou representados, ao contrário dos fenómenos psíquicos conscientes. Devido à sua natureza irrepresentável, Jung denominou-os de psicoides,
realidades que exprimem a relação entre a psique individual e o mundo físico exterior ao corpo. Portanto, encontramos-nos assim, perante um fator que não se reduz à atividade cerebral, mas que se exprime em padrões significativos na vida pessoal. As coincidências significativas apoiam-se, portanto, numa fundação arquetípica. Esses mesmos padrões arquetípicos manifestam-se igualmente nos mitos sociais e nos fenómenos culturais, moldando experiências coletivas. Esta dimensão unitária da experiência corresponde à noção alquímica de unus mundus, o um só mundo. Jung escreveu que, se o simbolismo da mandala é o equivalente psicológico do unus mundus, então a sincronicidade é o seu equivalente parapsicológico. Explorar e compreender as sincronicidades pode oferecer valiosos ensinamentos de vida. Identificar os seus tipos e relacioná-los com os princípios herméticos abre caminho a um sentido mais profundo e a um crescimento pessoal. Tipos de sincronicidade e como atuar sobre eles. As sincronicidades de aviso ou alerta manifestam-se antes de acontecimentos estressantes ou decisivos. Exigem uma atenção aos detalhes aparentemente insignificantes da vida cotidiana e à repetição de padrões ou temas que anunciam desafios iminentes. Estão alinhadas com o princípio hermético da vibração: nada repousa, tudo se move, tudo vibra. Sincronicidades de confirmação validam que estamos no caminho certo. Manter um diário detalhado de coincidências e padrões permite compreender a sua importância. Estas correspondem ao princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está em baixo, o que está em baixo é como o que está em cima. As sincronicidades proféticas surgem como mensagens simbólicas que orientam o indivíduo. Se não se manifestarem, isso pode indicar que a vida se encontra em piloto automático. Romper com a rotina e explorar novas experiências ativa a consciência. Liga-se ao princípio do mentalismo: o todo é mente, o universo é mental. As sincronicidades de manifestação ocorrem quando pensamentos ou desejos se concretizam. Implicam sair da zona de conforto e adotar uma atitude de admiração perante a realidade, investindo em aventuras alinhadas com a verdadeira paixão pessoal. Correspondem ao princípio de causa e efeito. Toda a causa tem o seu efeito, todo o efeito tem a sua causa. As sincronicidades de oportunidade representam a interseção perfeita entre preparação e ocasião. Exigem discernimento para distinguir entre impulsos condicionados socialmente e aqueles que emanam do núcleo espiritual autêntico. O seu reconhecimento relaciona-se com o princípio da polaridade: tudo é dual, tudo tem polos, tudo tem o seu par de opostos. Reconhecer os ritmos da vida ajuda também a compreender o momento das sincronicidades, de acordo com o princípio do ritmo: tudo flui e reflui, tudo tem marés, todas as coisas ascendem e declinam. Por fim, equilibrar os princípios masculino e feminino no interior do ser permite aceder às forças criativas que impulsionam as sincronicidades. Em consonância com o princípio hermético do género, o género está em tudo, tudo possui o princípio masculino e feminino.